Vale Ecologia, uma iniciativa do Grupo Bandeirantes de Comunicação, Instituto Bandeirantes. Oferecimento Fibria, cultivando florestas como fonte de vida. Bem-aventurada és Mãe Natureza, digna de grandiosas obras e incomparável beleza. O ventre fértil concebe maravilhas, e das entranhas da floresta nascem vidas, em abundância, se preservada. Rios brotam milagrosamente como sinal de esperança para a humanidade. Nascem indefesos e crescem robustos, com a coragem de desbravar o desconhecido. Serpenteiam paisagens e ganham formas de lindas cachoeiras. Refrescam num delicioso banho os passarinhos despreocupados que sortem e proporcionam belas coreografias debaixo d'água. O berço da vida revela uma beleza infinda, essas bandas Brasil afora. Sacia a sede, irriga plantações que garantem o pão na mesa dos homens e a fartura na comilança das maritacas. Onde existe água, existe vida. Se respeitada, nada falta na natureza. O mundo respira. Os enormes pulmões verdes resistem e inspiram a humanidade em busca de redenção pelo esfacelamento das matas. Generosa, a natureza perdoa e cuida mesmo de quem a destrói. Foram quase 7.000 quilômetros quadrados de área devastada da chamada Amazônia Legal no ano passado, no Brasil inteiro. Os números são menos impiedosos do que os registrados no início do século, quando em 2004 o monitoramento de órgãos do governo federal identificou mais de 27.000 quilômetros quadrados dizimados, uma área equivalente ao território do estado de Alagoas, no Nordeste. Essenciais para a vida, o homem se regenera diante dos estragos causados às florestas ao longo dos séculos, e a natureza ganha plantadores de árvores. Em Bananal, a natureza saiu do eixo e a paisagem ainda se recupera da severa queimada que destruiu mais de 1.200 hectares, que corresponde a 1.600 campos de futebol na área de amortecimento da estação ecológica da cidade em setembro do ano passado. O incêndio prejudica toda a nossa biodiversidade, né? Prejudica os minerais do solo, os nutrientes, então isso você empobrece o solo, né? Então isso é uma consequência negativa direta para a vegetação, bem como para a fauna. O incêndio, possivelmente criminoso, deixou enormes áreas de mata reduzidas a cinza, com prejuízos ambientais ainda incalculáveis, como o desaparecimento de espécies e a migração dos animais para outras regiões. É uma cena bem traumática, né? Você escutar os animais gritando, os animais morrendo, correndo, né? É muito triste isso, né? Para quem trabalha diretamente na preservação, para quem é apaixonado pelo meio ambiente, é traumático. Diversos animais foram atingidos direta e indiretamente, né? Mamíferos, répteis, aves. Aqueles que não foram, tiveram uma ação direta, não vieram a morrer diretamente pelo fogo, tiveram seu habitat natural modificado. Isso interfere em toda a sua cadeia alimentar, na sua reprodução. Então isso você tem um atraso nessa qualidade de fauna que nós tínhamos aqui. Tá? É uma tragédia assim, sem precedentes aqui para as nossas áreas de conservação. O cenário devastado pelo fogo renasce pelas mãos de pessoas como Ismael. Em 6 meses, mais de 8.000 mudas de árvores foram plantadas nas áreas afetadas pela queimada. Pelo menos 500 hectares foram recuperados. Incansáveis, o Ismael e uma legião de voluntários, mais de 300 pessoas já plantaram ao menos uma muda ao redor da estação ecológica nesse período,
continuam trabalhando nas ações de reflorestamento com a reposição de espécies nativas consumidas pelo fogo. Nesta estufa estão centenas de mudas doadas pelo governo do Rio de Janeiro, usadas para o replantio. Eu acho que o homem está aqui para agir. O ser humano está aqui para agir. Então, na medida em que a gente acelera o processo de plantio, a gente acelera essa regeneração. Por isso, nós estamos usando mudas de árvores nativas das mais diversificadas, compatíveis com a região, para que essa regeneração seja acelerada. Essa busca que a gente tem não impede que o criador de gado continue produzindo seu gado, que o apicultor continue proibido. Aliás, o apicultor foi um dos grandes afetados, dos apicultores, grandes afetados com a queimada. Nós estamos com deficiência de mel até hoje aqui, né? O camarada que faz o plantio de sua horta, entendeu? Ele vai ser beneficiado com tudo isso. Porque, ó, rapaz, olha só, eu vou te falar uma coisa. Essas regiões estão sendo plantadas, estão sendo regeneradas, vai aparecer muda que ninguém nunca ouviu, nascentes que ninguém nunca ouviu falar. Entendeu? A gente já tem um histórico em regiões, principalmente de Minas Gerais, em regiões que receberam cobertura vegetal intensiva e apareceram surpresa para o proprietário. Pô, apareceu uma nascente aqui, que eu nem sabia que tinha. O Ismael deixou o Rio de Janeiro e veio curtir a aposentadoria em Bananal. Mas os planos de descanso foram adiados, em nome de uma nobre missão: plantar árvores. Ele faz parte da Amovale, um grupo criado para desenvolver atividades culturais na cidade, que acabou abraçando generosamente as causas ambientais. Eu sempre fui engajado na questão ambiental. Eu sempre tive esse engajamento. Na realidade, eu nasci em Manaus. Eu nasci naquela pujança, na beira do Rio Negro, né? Entendeu? Eu sei o que é uma vegetação. Andei muito no Rio de Janeiro, no Parque Nacional da Tijuca, Parque Nacional da Serra dos Órgãos. Combati incêndio na Serra dos Órgãos, participamos de mutirões de coleta de lixo no Morro do Açu, né? Então, quer dizer, esse sentimento, vamos chamar ambientalista, sempre houve. E a natureza reconhece esse esforço e retribui. Pássaros já podem ser observados outra vez de volta à região. Mas a recuperação completa deve levar pelo menos uma década. É uma missão, né? Uma missão moral também, é uma missão que é de todos agora, né? Da sociedade civil como um todo, poderes públicos, municipais, né? Todo mundo agora tem que se unir forças para atuar nessas ações de reflorestamento. Se a gente continuar com as nossas ações de reflorestamento, eu creio que esses animais acabem voltando ao longo do tempo, né? Mas isso tem que ter todo o envolvimento da comunidade também, na preservação desses animais. Mas a gente espera que essas ações de reflorestamento auxiliem nesse retorno da fauna. Plantar árvore não representa uma preocupação com o presente, mas uma generosa contribuição com o futuro. Eu não sei quem disse um ditado que o homem, para ser homem, tinha que escrever um livro, tinha que plantar uma árvore e ter um filho, né? Eu não fiz o livro ainda, mas já escrevi várias poesias. O resto eu já fiz. Plantou bastante árvore. Poxa, bota a árvore, são filhos, né? No próximo bloco, conheça a história do seu Antônio, de São Francisco Xavier, distrito de São José dos Campos. Ele plantou mais de 50 mil árvores numa propriedade na zona rural e ergueu uma floresta no meio das enormes áreas de pastagem. Pai de uma família imensa. E ele mesmo cuidou de cada uma das mais de 50 mil árvores nativas plantadas nessa propriedade na zona rural de São Francisco Xavier, distrito de São José dos Campos. Generosidade define a missão cumprida pelo seu Antônio nas últimas 4 décadas. Um homem do campo às avessas, reinventou a atividade rural nessas bandas do interior paulista, enraizada na criação de gado
e deu uma nova chance à natureza. O passado sofrido e simples despertou no seu Antônio a responsabilidade de deixar um legado incalculável para as próximas gerações, uma floresta. O meu pai tomava conta de fazenda quando eu era criança e os fazendeiros mandavam cortar toda a mata para fazer carvão, para fazer pasto. Aí eles punham fogo, secava as minas tudo de novo. E aí eu tive essa ideia de ir para a cidade, trabalhar para me poder comprar essa terra. Aí eu comprei essa terra e comecei a reflorestar toda essa terra aqui, por causa de recuperar as minas d'água que estavam tudo perdida. Né? Porque mais ou menos eu sabia onde que tinha as minas d'água, porque já tinha experiência disso. Né? E aí então eu comecei a reflorestar. Depois de 14 anos, que começou a aparecer algumas minas d'água aqui. Ele comprou essa propriedade em 1973. Era um pouco mais de 30 hectares de pasto. Sem saber ler nem escrever, o seu Antônio levava no coração o que a vida ensinou. E na simplicidade de um homem do interior havia conhecimento suficiente para ser um visionário. Na década de 70, ele já imaginava que a destruição da natureza poderia representar sérias consequências para o abastecimento de água. Desproteger as nascentes era sentenciar o futuro dos rios. E assim começou a história desse caboclo do interiorzão do estado, em nome da recuperação da natureza. Nesse bosque, no meio da propriedade, fica o coração dessa floresta. Foi aqui que, em meados dos anos 70, o seu Antônio plantou as primeiras árvores e deu início ao sonho de reflorestar essa área inteira. Essa castanheira portuguesa foi o primeiro exemplar de espécie nativa plantado aqui na área. Ela representa um símbolo, um sinal do amor e da dedicação à natureza. Eu arrumava semente para os matos de árvore nativa da região e aí eu plantava no saquinho. Quando as mudas cresciam, eu pegava 5, 6 burros, amarrava um no rabo do outro, fazia aquela fila e punha os jacá, enchia de muda e o homem puxava lá para o alto da montanha para plantar as mudas. Essas trilhas que existem aqui hoje na montanha, foi feito tudo de enxadão, que era para os burros puxar a muda, que senão não tinha jeito de puxar as mudas na montanha. E a família do seu Antônio cresceu. Os braços não conseguem mais envolver as árvores como antigamente, por mais que ele estique. Mas o carinho entre eles continua o mesmo. Essas filhas enchem esse paizão de orgulho. Graças à recuperação florestal dessa área, novas nascentes surgiram. São mais de 30 espalhadas pela propriedade, com 8 belas cachoeiras de água pura e cristalina que o seu Antônio bebe direto da fonte. Quantas mil pessoas que usam dessa água, que é uma água pura, não tem, pode tomar em qualquer lugar, não tem uma poluição. E essa água daqui vai para o Rio Jaguari e é bombeada para São Paulo. O pessoal usa a água, mas não sabe nem quem cuida, nem de onde vem a água. E eu fiz isso aqui, reflorestei tudo com mata nativa, para nunca mais cortar, então essas minas d'água nunca mais vai secar. Presente que eu quero deixar para o futuro, porque todo mundo usa água, criação usa água, todo mundo que usa a água que eu recuperei, eu estou recuperando para todo mundo que usar. Para os homens de fé, São Francisco, lembrado nessa gruta, no meio da propriedade, pode ser o guardião dessa floresta. Ele leva o pedido de proteção repetido insistentemente por este devoto da natureza que nunca deixou de agradecer ao padroeiro pelo que conseguiu plantar. E aos 85 anos, metade deles vivida em nome desta obra, o seu Antônio pode se orgulhar dessa herança que ele deixa para o futuro. Plantar árvores foi o melhor ofício que ele exerceu.
Eu sinto um prazer disso aqui. Eu saber que eu plantei essas árvores aí, está desse tamanho hoje. Isso aí pra gente é... E a gente sabe que vai morrer e vai ficar aí pro resto da vida. Todo mundo que passar por aqui, que vier fazer trilha, que querer fazer trilha, passar por aqui, conhecer a pousada aqui, vai ver que isso aqui foi feito com muito carinho. Depois do intervalo, uma floresta no coração da capital paulista, plantada praticamente inteira pelo mesmo homem. O concreto se multiplica na capital paulista e nessa selva de pedras restou pouco espaço para a natureza. Com menos verde, o índice da qualidade do ar registra números preocupantes. Um levantamento do Instituto Saúde e Sustentabilidade mostra que pelo menos 3.000 pessoas morreram na cidade de São Paulo no ano passado devido a problemas de saúde agravados pela alta quantidade de poluentes no ar. Os índices dos padrões de qualidade do ar que os paulistanos respiram superam os resultados mais críticos de emergência determinados por outros países e ultrapassam também o limite aceitável, considerado pela OMS, a Organização Mundial da Saúde. Reflexo de uma herança cinza deixada pelo desenvolvimento. Bairros da capital sofrem com a falta de arborização. O destino dos sonhos de muitos brasileiros que saem de suas cidades de origem em busca de emprego custou caro à natureza. E no meio dos tantos sonhadores que desembarcaram aqui em São Paulo, um deles veio sem nenhum projeto de vida para si, mas queria compartilhar uma experiência com outras tantas pessoas que ele nem conhecia. E criou um contraste entre o concreto, que avançava cada vez mais rápido, e a natureza que desaparecia nessa mesma velocidade. E de árvore em árvore, ele plantou uma floresta na zona leste de São Paulo. Um paraíso. Antes, não existia absolutamente nada nessa imensa área. Hoje, o que a gente vê aqui é resultado de muita doação, de generosidade e um amor imenso à natureza. Resultado de uma obra feita por um devoto ao meio ambiente. E cada árvore aqui foi cultivada com muito carinho. Meu nome é Hélio da Silva, eu tenho 67 anos de idade, sou natural do interior do estado de São Paulo, uma cidade chamada Promissão, e cheguei aqui na capital de São Paulo com 8 anos de idade. Os heróis da natureza estão entre nós, sem superpoderes, mas com uma vontade imensa de salvar a humanidade do colapso que ela mesma criou. E grandiosas obras começam no quintal de casa. Este ilustre morador da zona leste da capital ergueu um patrimônio para os paulistanos e mudou completamente a vizinhança. Um enorme corredor verde entre as ruas e o concreto. O Hélio chegou em São Paulo no finalzinho da década de 60, mas a falta de árvores nessa região incomodava bastante. Em 2003, ele começou a plantar. Eu caminhava aqui, sempre caminhava, e eu via que essa área, que até então uma área pública, era uma área que sofria degradação dia a dia, vandalismo dia a dia, motel a céu aberto, mini cracolândias, e eu resolvi mudar, primeiro a mim mesmo, e depois mudar o entorno, e comecei a plantar árvores aqui. Num primeiro momento tivemos muitas dificuldades, mas o tempo passou, e gradativamente o pessoal foi encarando isso como uma missão. As primeiras 200 árvores que eu plantei foram totalmente destruídas por vandalismo. Plantei 400, também foram totalmente destruídas. E aí eu resolvi plantar 5.000 árvores. Graças à insistência do Hélio, os paulistanos ganharam um oásis. O local virou um parque da prefeitura, batizado de Ticoatira. Foi o primeiro parque linear da capital. Um parque, na minha concepção, é a maior unidade básica de saúde que existe, é o melhor hospital. Aqui tem tudo, aqui tem a cura de uma doença que afeta
sei lá, mais da metade da humanidade hoje, que são as depressões. O homem está depressivo e um parque cura isso, uma árvore cura isso. É só você se ligar nela, tá? Você estar junto com elas e eventualmente conversar com elas, né? Ver a generosidade que uma árvore pode fazer, né? Uma árvore te dá ar puro, te dá fruto, te dá flor, atrai pássaros, mas fundamentalmente ela retém 40% das chuvas, evitando erosões, evitando grandes enchentes aí. Então é esse o trabalho que eu tenho feito aqui. Debaixo das árvores que o Hélio plantou, muita gente vem praticar exercício físico e cuidar da saúde. São cerca de 4 quilômetros de extensão que proporcionam uma bela caminhada. Os passarinhos também são bem-vindos. O Hélio instalou quase 40 ninhos artificiais como este para ser o lar dos frequentadores. Uma pausa na correria paulistana para relaxar. Esse pessoal, 70%, 80% deles não caminhavam aqui, porque era uma área até tão perigosa, viviam na casa deles trancafiados. Eu fico muito feliz quando eu vejo as pessoas caminhando por aqui. Eu me sinto uma delas, né, quando eu caminho. E isso me faz bem para continuar. O Hélio plantou exatamente 24.230 árvores nos últimos 15 anos. São 154 espécies diferentes e a cada 12 mudas plantadas, uma é frutífera. Eu acho que cada árvore tem um pouquinho do Hélio, mas o Hélio tem um pouquinho de cada árvore também. Um homem que enxerga na natureza os sentimentos e a retribuição mais sincera de gratidão. Um plantador de árvores que cumpre fielmente os desígnios de Deus e essa nobre missão confiada a ele. Poucas pessoas no planeta têm missões, ou são concedidas missões a ele. Eu fui um privilegiadíssimo. Deus me deu uma missão. E a missão de plantar árvore. E missão, ou cumpra-se, ou cumpra-se. Você vai até o final da vida e às vezes você nem cumpre ela na sua totalidade. Mas depois você retorna para continuar essa obra. Isso é uma obra, além de uma missão, é uma obra que eu faço aqui. E eu acho que não tem um legado melhor do que nessa nossa passagem você deixar uma coisa boa, você deixar um legado. O apartamento não vale, a casa não vale, o carro não vale. O que vale é deixar isso, porque isso daqui é de todos. Isso não é do Hélio, isso não é seu, não é dele, é de todos nós. É da criança, é do adolescente, é da meia-idade e da terceira idade. É transversal isso daqui. E é isso que me realiza, principalmente se tratando de uma área pública, onde todo mundo frequenta aqui. Os finais de semana são sagrados para o Hélio. Ele chega a plantar cerca de 80 mudas no único sábado. Mas um plantador de árvores nunca vive sozinho essa caminhada. Sempre surge um voluntário que a natureza encarrega para dividir a missão. Hoje o Hélio conta com a ajuda do Valdemar, outro grande apaixonado pela natureza. Plantar árvore eu acho que é uma necessidade hoje para você se reconectar com a natureza, né? Então, quando você fala em cidade, em urbanismo, as árvores elas estão excluídas do projeto, na maioria das vezes, né? Principalmente na Zona Leste, na nossa região aqui, onde ela existe realmente um déficit, né? E resolvemos adotar essa região aqui. O que inspira esses homens, esses revolucionários que erguem árvores na cidade com vocação para o concreto? Certamente São Paulo ficou mais verde com a chegada do Hélio. São Paulo é minha querida, São Paulo é minha cidade. São Paulo é que me deu tudo, me deu educação, me deu filhos, me deu casamento, me deu emprego. Nada mais justo do que retribuir para a querida São Paulo tudo o que ela me deu. Na pressa, o paulistano nem percebe a presença silenciosa do Hélio plantando árvores no parque, mas sente a melhora da qualidade do ar que respira e na diminuição da temperatura. O que a gente precisa é de seu Hélio na cidade de São Paulo, seu Hélio no estado de São Paulo, seu Hélio na Amazônia. Pensa no seu Hélio na Amazônia, lá no fundão, lá onde estão cortando árvore. Eu acho que várias pessoas deviam fazer a mesma coisa que ele. Ele é um exemplo, né? Os moradores da região, um dia, lá na frente, podem se esquecer de quem plantou essas árvores. Mas a natureza não. Essa vai ser eternamente grata pelo que o Hélio fez. Um plantador de árvores que o destino cuidou.
Mas antes de partir, o Hélio pretende deixar para São Paulo 50 mil árvores plantadas. Falta cumprir metade da meta, que segundo ele, vai ser concluída aos 80 anos. Eu fiz um pacto com Deus, converso com Deus todos os dias. E ele quis saber por que eu queria viver até esse tempo. E eu falei que era para cumprir uma missão. E essa missão era completar a minha obra de 50 mil árvores aqui na zona leste de São Paulo. E ele me deu essa graça. E essa graça vai até meu último olhar. Fale Ecologia, uma iniciativa do Grupo Bandeirantes de Comunicação, Instituto Bandeirantes. Oferecimento Fibria, cultivando florestas como fonte de vida.